Eu sou Helena, sou psicóloga. Essa semana eu fiz um vídeo aqui falando um pouquinho sobre crianças na pandemia. E eu coloquei lá para vocês 5 itens. E um dos itens era sobre regras. Quem me conhece sabe o quanto eu amo viajar. Amo, sou apaixonada. Há uns 2 anos atrás eu tive a possibilidade de ir para o Marrocos e fui para a cidade de Marrakech. Quando a gente fala de regras, é muito importante a gente pensar e conhecer um país que não tem regras de trânsito. E Marrakech, pelo menos ali naquele espaço turístico, a regra é mão na buzina, pé no freio. Simplificando, todos os carros são todos batidos. Isso que eu não tive a possibilidade ou a oportunidade de ir para a Índia, que ali a gente tem moto, lambretas, temos animais, etc. Isso tudo, gente, para a gente iniciar falando o quanto regra é importante para a vida de todos nós. É importante para o trânsito, é importante no trabalho, é importante nas escolas e assim a gente tem ali as regras. Quando a gente fala de regras na família, o que eu penso para a gente ter um pontapé inicial? Eu hoje vou utilizar aqui do meu brinquedo novo aqui de casa, que é esse quadro que o homeschooling fez com que nós adquiríssemos para as atividades das crianças. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o genograma. Vamos pensar que tem uma família e a gente tem aqui esse quadradinho que representa o pai. A gente tem aqui essa bolinha que representa a mãe. E aqui embaixo nós vamos ter os filhos. Quando a gente fala de regra, a primeira coisa que nós vamos ter que pensar é: este casal aqui precisa estar em harmonia para poder conversar sobre as regras. Antes da gente pensar em regra para filho, a primeira coisa, gente, esse pai e essa mãe, eles precisam conversar sobre quais vão ser as regras da nossa família. O segundo ponto que é importante, primeiro, para eu falar para um filho uma regra, eu tenho que ser modelo. O maior modelo para o meu filho sou eu, mãe, sou eu, pai. Então, a primeira pessoa que deve cumprir a regra da família sou eu. Não adianta eu falar assim: nesta família não vamos mais gritar. Sendo que, de repente, eu sou a primeira a gritar com os meus filhos. Então, eu coloco uma regra aqui embaixo, mas eu, enquanto mãe, ou eu, enquanto pai, sou a primeira a não cumprir essa regra. Eu posso colocar uma regra, por exemplo, vamos comer salada. As crianças precisam ter uma alimentação saudável. Se eu, mãe, não sou exemplo dessa alimentação saudável, fica muito difícil eu exigir aqui que os meus filhos tenham ou cumpram essa regra, né? Aí eu falo que é aquela regra que quebra a regra. Então eu estipulo não gritar, mas eu, mãe, sou o primeiro modelo de grito. Ou eu falo de uma regra não bater, mas eu, mãe, sou a primeira que bato quando fico furiosa, né? Então, quando a gente fala de regra, primeiro, gente, regra tem que ser curta e tem que ser objetiva. Regra não faz curva. Isso é uma coisa que eu sempre falo em consultório para os pais. Regra não faz curva. Por exemplo, se eu estou andando numa via que é 60 km por hora e eu aquele dia ando a 100, eu vou receber uma multa. Por quê? Porque é uma regra. E essa regra, ela é universal para todas as pessoas. Então, se nós estamos falando de regras na família, é importante que todo esse núcleo familiar, quem é o núcleo familiar? As pessoas que moram na mesma casa. Que todas essas pessoas cumpram as regras que nós vamos estabelecer. Uma outra coisa, gente, não adianta a gente poluir, encher de regra. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Não! Criança se perde com informação demais. Estipula lá 3 regras básicas, objetivas. Não pode brigar entre os irmãos, não pode bater, não pode gritar. Deu certo, funcionou, criamos uma harmonia,
Nós, enquanto pai, estamos sendo modelo para os nossos filhos se submeterem e seguirem essas regras? Opa, na semana seguinte, vamos fazer uma reunião familiar, vamos conversar juntos e vamos conversar, criançada, o que vocês acham que os pais aqui, que a nossa família a gente precisa conversar para a gente entrar mais em harmonia. Ah, nós precisamos assistir um filme em família? Quem disse que regra tem que ser tudo de ruim, né? Ah, a gente pode estipular que sexta-feira é o dia da pizza? Ok, né? Regra também são coisas boas, também são coisas importantes. E como eu citei lá no exemplo do trânsito, regra salva vida, né? Se todo mundo andasse a 190 km por hora, como é uma situação famosa aqui da nossa cidade, essa situação acabou com a morte de 2 jovens. Então, regras são importantes, mas o mais importante é que elas sejam objetivas, não sejam longas e que regra não faz curva. Então, se durante a semana eu tenho uma regra que não pode videogame, não pode videogame. E aí o que a gente percebe? A mãe ou o pai faz um complô aqui com o filho e eles combinam que essa semana vai poder o videogame porque o filho fez isso, fez aquilo e joga contra a mãe ou contra o pai, vice-versa. E aí, gente, a gente sempre vai reclamar desse filho aqui, que descumpriu a regra. Mas esse filho descumpriu a regra porque ele teve o aval da hierarquia, do pai, da mãe, seja lá o que for. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente tem casais, tá, que fazem esses conluios aqui com os filhos, aí não é a criança que precisa de tratamento, e sim os pais. Os pais precisam entrar numa harmonia entre eles, como se fosse, gente, uma hierarquia de uma empresa, né? Se a gente tem aqui diretor 1, diretor 2, eles não vão fazer conluio com seus funcionários, senão não vai para frente esse negócio, né? O mesmo vale para dentro das nossas casas. Eu sei que o vídeo foi longo, eu sei que falar de regras nem sempre é fácil, mas é muito, muito, muito importante. Regras claras, regras objetivas e poucas regras. Um beijo grande, fiquem bem e até o próximo vídeo.